Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos ler algumas escrituras e meditar sobre guardar o coração. E guardar o coração é algo muito importante, como nós vamos ver aqui na Bíblia, porque nós vivemos numa guerra espiritual. E uma guerra significa que o nosso coração está sob ataque. Então não é uma brincadeira e nós precisamos usar todas as nossas forças para lutar junto com Deus, para manter o nosso coração puro, para manter o nosso coração vivo e ligado com Deus. Então é uma guerra espiritual. Nós precisamos guardar, e guardar não significa esconder em algum lugar, mas guardar no sentido de proteger, para que não receba nenhum tipo de ataque. Então, vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por mais essa oportunidade para podermos meditar na Tua Palavra. E eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, as nossas mentes, para entendermos com profundidade o que o Senhor tem a nos dizer e que Teu Espírito nos ajude a cada situação, porque nós somos fracos e o nosso coração precisa ser guardado. Que o Senhor nos ajude em cada situação, nos ajude a nos apegar à Tua Palavra, nos apegar à verdade. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, o que a Bíblia fala, nós podemos começar lá em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, aqui diz que: Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantendo o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então essa escritura fala sobre guardar o coração e em primeiro lugar, essa pessoa está falando para que alguém preste atenção nas palavras dela. Então aqui nós podemos entender que Deus tem as palavras dele e nós precisamos prestar atenção e focarmos, temos nosso foco da nossa atenção nas palavras de quem? Das de Deus. Né? Que parece bastante básico, mas não é, porque essa é a batalha que nós vivemos. Pessoas falando o tempo inteiro de tantas coisas e não é fácil manter o foco em sempre se lembrar daquilo que Deus falou. E sempre que nós ouvimos uma coisa, nós voltamos para poder meditar e entender: eu ouvi isso, mas o que Deus falou a respeito? E como que as duas coisas se ligam? Será que elas fazem sentido ou será que o que eu ouvi vai contra o que Deus me falou? E nem sempre a gente faz essa meditação. E muitas vezes a gente simplesmente engole o que foi falado. Né? Então essa escritura fala que nós precisamos, acima de tudo, guardar o nosso coração. Pois toda a nossa vida depende do que acontece com o nosso coração. E aqui fala sobre olhar fixo para frente. Veja bem por onde você anda. Não se desvie nem para a direita para a esquerda. Então é uma mensagem que fala de tomarmos muito cuidado e de olharmos fixamente e manter o foco num lugar só, espiritualmente falando, num lugar só, e não nos desviarmos, porque esse é realmente o perigo, né? E quando a gente pensa no inimigo, em Satanás, o que ele faz? É a tentação, é o desvio, nos puxando para ir para outro lugar. São essas as tentações que nós enfrentamos e que nós precisamos vencer com Deus.
E, e quando eu pensei em trazer essa mensagem, ela fala sobre algo bastante do dia a dia, bastante prático, que de certa forma, infelizmente, influencia a nossa vida hoje, o que não acontecia alguns anos atrás. E o que eu quero falar é sobre as mídias, é o nome que se dá hoje, né? Antigamente a gente só tinha imprensa, que eram as fontes de notícias oficiais, que tinham o direito de trazer as notícias para as pessoas. Então a gente fala aqui de jornais, depois veio o rádio, depois veio a televisão. E só que hoje a gente tem algo diferente, porque nós temos os computadores, smartphones e as redes sociais, entre outras coisas. Então, as fontes de notícias que nós temos hoje são diferentes, porque eu não dependo de um jornalista profissional que estudou e que tem um diploma e que vai e entra num prédio de um órgão de imprensa que já tem décadas de existência para ir lá dentro e soltar uma notícia que eu vou receber por um meio oficial, por exemplo, num canal de televisão ou no rádio, que seja. Já não existe mais, isso já não funciona só dessa forma. Hoje qualquer pessoa pode soltar uma notícia ou que ela ouviu falar e vai repassando para frente, e isso pode chegar a milhões de pessoas. É como o mundo, é o que o mundo se tornou hoje. E isso é bastante perigoso. Como muitos já sabem, e até pelas próprias redes sociais você já ouve isso, né? Muito provavelmente. Mas espiritualmente falando, é algo que a gente realmente precisa meditar, e cada um precisa tomar as suas próprias decisões sobre como agir diante de qualquer tipo de notícia, de onde quer que seja. Seja de uma fonte que é considerada oficial, seja um aviso de alguém, numa rede qualquer. Alguém te falou. Ou mesmo pessoalmente. Alguém foi na sua casa e falou: olha, eu ouvi falar isso. Então, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas? Como que a gente deve se comportar? A primeira coisa é que, desde o início, Deus deixa muito claro que o que Ele quer é verdade e justiça, e que ninguém se desvie da verdade. Então aqui em Êxodo capítulo 23, a partir do versículo 1, a gente vê algumas orientações claras de Deus. Então aqui ele fala: ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Ou seja, nada de declarações falsas ou de falso testemunho. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Então, mesmo que a maioria esteja de um lado defendendo algum tipo de afirmação, não interessa se é a maioria ou minoria. Você tem que defender e você tem que falar o que é a verdade. E só. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Então, mesmo que você tenha eu estou com dó daquele coitado, ele é pobre, vocês estão querendo acabar com a vida dele, vamos ter uma dozinha. Não. Deus fala: não defenda a maioria, não seja Maria vai com as outras, apoiando a maioria, e nem mesmo tente, talvez, defender a minoria. Só porque, mas o coitado ali está indefeso, a maioria está contra ele. Eu vou defender. Não. Deus fala: o que é justo e ponto final. Então, o que Deus deixa claro com esses versículos, entre outros, é que não existe a opção de nós sequer pensarmos em querer defender a injustiça, ou eu vou ficar para um lado, eu vou para o outro lado. Não existe isso.
que importa é a verdade. O que importa é a justiça. Então, nesse ponto, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, significa eu tenho que guardar o meu coração contra aquilo que eu recebo, os ataques de fora. E esses ataques não significam que as pessoas estão falando mal de nós pelas redes sociais. Pode ser que aconteça um dia, pode ser que já aconteceu com você, não comigo. Mas não é disso que eu estou falando. Mas sim de nós deixarmos o nosso coração ser influenciado, ser atacado espiritualmente por aquilo que a gente ouve. Seja nos órgãos de imprensa, seja pelas redes sociais. Nós temos que proteger o nosso coração. E temos que filtrar aquilo que nós ouvimos. Em primeiro lugar, os órgãos de imprensa. Os órgãos de imprensa, eles têm... eles precisam continuar existindo, do ponto de vista deles. Então eles têm que lutar pela sobrevivência, praticamente como uma empresa tem que fazer. Então cada uma delas, cada um desses órgãos, eles precisam lutar pela sobrevivência. E para isso eles precisam, em primeiro lugar, de audiência. Então já existe um conflito de interesse. Cada órgão de imprensa vai procurar trazer as notícias. Eles vão usar todo tipo de argumentação, vão fazer campanhas para dizer, olha, nós estamos aqui para te trazer a verdade, nós estamos aqui para trazer a notícia. Imparcialidade. E eles vão falar o que for para tentar te convencer, mas a verdade é que existe um motivo para eles fazerem isso. É que eles querem continuar existindo. E se nós passamos a olhar com cuidado para aquilo que é passado como notícia, e talvez mais claramente do que nunca, a gente pode perceber isso agora, né? Até eu que sou devagar para entender algumas coisas, eu às vezes consigo enxergar, é que existe uma motivação por trás de cada notícia que é trazida. Existe uma motivação. Existe o que se chama de agenda. Uma agenda é um plano. Então as pessoas dentro desses órgãos, elas têm um plano daquilo que elas querem trazer e como elas podem se beneficiar de trazer certos temas para o público. Para que o público possa dizer, este órgão é bom, eu gosto desse canal, eu gosto dessa estação de rádio, eu gosto desse jornal, este site é muito bom, eu vejo as notícias como elas são, eu aprendo, eu fico sabendo das novidades através destes canais. E esse é exatamente o objetivo. E mais do que isso, alguns órgãos, eles realmente acreditam que eles podem influenciar a multidão. Eles podem influenciar as pessoas com aquilo que eles transmitem. E é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Porque cada pedaço de informação que, na verdade, para não dizer todas elas, mas a grande maioria delas são verdadeiras, são notícias verdadeiras, mas elas são escolhidas a dedo para que você passe a pensar e sentir da forma que eles querem que seja feito. E isso é realmente maligno, né? E Jesus fala a respeito, não dos órgãos de imprensa, mas ele fala sobre o ser humano. Né? Então aqui em João capítulo 2, o que se fala aqui sobre Jesus, ele se aplica claramente às pessoas, a qualquer pessoa que quer trazer algum tipo de informação para nós. Então aqui em João capítulo 2, a partir do versículo 23, está escrito assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome.
Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então essa escritura fala que Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. E o que essa escritura quer dizer é que ele podia ver como a pessoa se comportava, ele percebia o que a pessoa pensava, quem ela realmente era. Então, por mais que as pessoas agissem de uma certa forma, tentassem, de certa forma, enganar ou agradar, falar coisas bonitas, Jesus não confiava naquilo. E ele sabia, eu sei da motivação que tem por trás. E o que nós precisamos fazer também, quando nós ouvimos notícias, em primeiro lugar, nós temos que saber filtrar muito bem aquilo que nós estamos ouvindo, para que não seja algo que é ruim para nós, que vai causar amargura, desespero, falta de fé. Essas coisas nós não podemos deixar que aconteçam. E não que a gente vai colocar um óculos cor-de-rosa e o mundo vai ser lindo. Não é isso. Mas sim, nós temos que tomar cuidado e guardar o nosso coração contra a atitude e a motivação de pessoas, ou até mesmo de instituições, que querem manipular a maneira como nós nos sentimos, ou o que nós pensamos. Nós temos que filtrar. E isso vale, inclusive, para muitas outras coisas. Nós temos que filtrar aquilo que ouvimos e o que vemos também, por exemplo, nas músicas. Tem músicas que eu ouvia antes e que hoje me dá nojo. Como que eu ouvia isso? Porque o que essa letra que fala, isso aqui me causa amargura. Isso me causa raiva. Essa pessoa está falando isso, cheia de amargura nessa letra, e ela quer transmitir isso para mim. Não, a Bíblia fala sobre a raiz da amargura. Eu tenho que tirar isso daqui, não escuto mais. Filmes, novelas, seriados, o que for, e até mesmo os jornais. Tem coisas que eu simplesmente eliminei. Não posso mais ouvir isso, porque eu sei o que essas pessoas querem fazer comigo. Eu sei qual é a motivação que existe por trás. E mesmo se a pessoa não teve essa motivação, é o que ela está causando em mim. Então eu não vou mais consumir esse tipo de mídia. Não quero mais saber disso. Elimino. E é assim que a gente guarda o nosso coração. Nos guardando de músicas. E em alguns casos não é simplesmente falar mal do funk e falar o funk é horrível. Porque tem muito mais coisas que por trás são péssimas, mas não é tão descarado como certos ritmos que a gente tem hoje em dia, ou que já teve no passado. Temos que guardar o nosso coração contra essas coisas. Então Jesus, ele conhecia todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E nós também sabemos. Nós sabemos o que está dentro de nós. Nós nos conhecemos, sabemos das nossas falhas, dos pecados. Então, nós sabemos, as pessoas têm certas intenções. E se a gente pensar nessas instituições todas que existem na imprensa, elas não estão pensando em nós. E se elas estão pensando é porque elas têm um motivo muito bom para elas também. É o benefício delas. E é por isso que nós precisamos nos proteger. E a gente poderia falar de muitas outras coisas a respeito das mídias, a respeito da imprensa, por exemplo. Né? Mas agora eu gostaria de ler um trecho em Provérbios, no capítulo 18, que fala um pouco sobre o que acontece hoje em dia nas redes sociais, nos pequenos recadinhos que a gente recebe, que alguém avisa, vai acontecer isso, e olha só o que fiquei sabendo, e isso vai sendo repassado, né? Aqui em Provérbios capítulo 18, a partir do versículo 6, fala assim:
As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. E por fim, no versículo 8, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. São 3 versículos separados, a gente pode analisar cada um deles, mas de certa forma eles falam sobre a mesma coisa, sobre a palavra do tolo, a palavra falsa, a palavra que não tem verdade. Então aqui fala que ela provoca briga. Nem tudo que a gente ouve provoca briga, mas a palavra do tolo provoca. E infelizmente isso é o que aparece muitas vezes. Muitas notícias elas servem para poder jogar pessoas ou grupos contra outras pessoas ou grupos, para causar divisão entre as pessoas, para que elas aos poucos passem a se odiar e serem divididas. Somos nós contra aqueles lá. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Uma armadilha, é um perigo, e temos que fugir dessa armadilha, passar longe dela. E aqui fala que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Então o pior de tudo é que esse tipo de algumas coisas que nós ouvimos falar, por piores que sejam, causa alguma coisa, um alvoroço dentro de nós, e é interessante e é até gostoso de certa forma, né? Eu consigo me lembrar de uma letra, de uma música que, assim, quando eu ouvi eu achei um pouco absurdo, né? Não vem ao caso quem é o grupo, né? Mas ele fala que você pode ver, estamos vendo ao vivo o tamanho do desastre. Todos querem ver essa grande novidade. Todos estão espantados com o sucesso do desastre. Eu errei a letra, tá? Mas quem tiver interesse, nem procura, mas se você tiver interesse, pode procurar na internet, você vai acabar achando. Mas o que eu achei interessante nessa letra, quando eu vi a primeira vez, foi essa coisa do sucesso do desastre. Esse sucesso do desastre. Mas é interessante, realmente, as pessoas, quando elas veem algum tipo de desastre, ou ouvem falar na notícia, ela acaba pensando, as pessoas acabam se empolgando, e aí vira assunto, e você quer falar com a outra pessoa, olha... Então, é como se o desastre tivesse sido um sucesso, porque ela realmente conseguiu causar, chamar a atenção das pessoas. E aí a gente vê a imprensa falando dessas desgraças. Então faz sentido, infelizmente faz sentido, porque é o que as pessoas colocam em cima do desastre. Foi um desastre, foi horrível para as vítimas. Só que aí todo mundo acaba entrando no alvoroço e começa a apreciar essa coisa toda. E gosta daquilo, gosta de falar, vira assunto. A gente fica falando sobre ela. Não que a gente não deva falar. Mas o problema é que é exatamente isso que é causado. Nas calúnias é a mesma coisa. Olha que horrível, o cidadão fez não sei o que, eu fiquei sabendo. E aí você vai lá e passa para frente. E começa a falar mal também. E você nem sabe o que é. Você não tem certeza. Você não viu se realmente foi aquilo. Então, são esses cuidados que nós precisamos tomar com aquilo que nós ouvimos. Não repassar como a gente viu lá em Êxodo 23... nós não podemos repetir aquilo simplesmente que nós ouvimos. Nós temos que testemunhar. Se eu não vi algo, eu não posso testemunhar. O máximo que eu posso dizer, olha, ouvi falar isso, mas se possível você vai procurar saber se é verdade mesmo, porque aí você tem que ser pela verdade. Se você não consegue saber de onde veio e não consegue ter certeza, não compactue com a mentira. Apague. Se você não consegue comprovar se aquilo é verdade ou mentira, apague. Se aquilo é um alerta para alguma coisa, então fique atento para descobrir se aquilo é verdade ou não de alguma outra forma. Mas não compactue com a mentira. E para terminar, nós vamos ler um trecho lá em Filipenses, capítulo 4.
no versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então essa escritura fala para nós filtrarmos e pensarmos naquilo que é bom. E não é só, vou pensar positivo, vou meditar em coisas positivas e tudo que for negativo eu tiro. Não está falando sobre isso. Tem coisas que são boas e são desagradáveis. Mas o que a Bíblia está falando aqui é que nós precisamos meditar e guardar o nosso coração para aquilo que é bom. Bom de acordo com Deus. Então tudo que for verdadeiro. Uma coisa pode ser desagradável, mas é verdadeira. Mas ela é verdadeira. Ou seja, nós fugimos da mentira. Que for nobre, correto, puro. Ou seja, sem impurezas no meio. Sem más intenções. Tudo que for amável, boa fama e não má fama. Excelente, digno de louvor. E é assim que nós protegemos o nosso coração. E cada um precisa tomar a sua decisão pessoal. Tem que pensar o que eu posso fazer, que tipo de decisões eu preciso tomar na minha vida para poder guardar o meu coração. E você toma essa decisão. Você toma essa decisão para se manter sim informado do que vem acontecendo no mundo, na sua cidade, onde quer que seja, mas sem se deixar levar por aquilo que é mal, sem participar da mentira, né, e guardando o seu coração com Deus. Então essa é a mensagem. Uma boa semana para todos. Saúde os irmãos com a paz de Cristo Jesus, né? Esse é o momento da Santa Ceia, onde a minha esposa vai começar com oração, amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que entramos na Tua presença nesse momento, Senhor Deus. Amém, Senhor. Pai, queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja, Pai, no controle de nossas vidas, Senhor Deus. Queremos te agradecer por mais esse dia, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, diante de Ti, da Tua presença, Senhor Deus. E falar o quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Amém. Pai, eu te agradeço pela minha vida, a vida do meu esposo, a vida da minha família. Pai, te agradeço pela a Tua igreja, Senhor. Fica, Pai, Pai, com a palavra, Senhor, que vai ser falada agora, Senhor. E que tudo, Pai, venha ser feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e oro. Amém. 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 Levaria uma palavra no livro de João, capítulo 12, a partir do versículo 20, né? Amém. O título aqui fala: Jesus prediz a sua morte, né? Esse texto aqui, ele traz um momento muito de reflexão, onde a gente estava com o Senhor discípulo, né? E chegou até ele 2 pessoas, né? E começou a perguntar por ele, né? O texto fala assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os 2 juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, o a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está
perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, onde Jesus, ele é procurado pelos judeus, né? Que é grego, né? Que é dois pessoas, né? E ele traz uma reflexão, onde Jesus, ele chega e, mestre, estão te procurando. E Jesus, ele fala assim, é chegado a hora, né? E Jesus fala assim, o grão de trigo não morrer, não dará fruto, né? Nós fomos chamados para esse reino de Deus. E se nós, de fato, não morrer com nossas vidas, nós dificilmente daremos frutos. O que Jesus está dizendo, né? O que ele quer dizer com isso? Às vezes, se você pegar uma pequena semente e pôr na sua arca, na sua cozinha, onde for lá, ou pegar um simples, várias sementes, colocar numa vasilha, ela fica guardada lá, às vezes por décadas, né? Ou anos, décadas. Ela não nasce, não produz nada. Mas se você colocar na terra, com pouco tempo, ela já está germinando, dando fruto, né? Porque ela morreu, ela já não existe mais. Mas sim, ela começou a dar frutos, outros frutos. E o que Jesus nos chama nesse momento é para nós refletir, né, nesse momento, para entender de fato que precisamos nos entregar, precisamos nos render, precisamos nos entregar completamente para Deus, para que possamos dar fruto e ter vida eterna, né? Aqui no texto é uma coisa muito incrível quando Jesus fala, né, sobre esse termo, que ele, versículo 28, ele fala, quem me serve precisa seguir-me, onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salve-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome, né? Amém. Mas que nossas vidas sejam glorificar o nome do Senhor sempre, onde estivermos, ou em casa, ou na igreja, ou no trabalho, ou na rua, andando, onde for, na casa dos parentes, amigos, onde for, né? Passeando, que seja glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. E onde nós estivermos, nós temos que seguir ao Senhor, que com certeza o Senhor nos honrará. E nós seremos honrados pelo amor, pela misericórdia dele. Amém? Por isso que essa mensagem é para nós refletir algo. Que às vezes, estamos tão sozinhos, né? E perguntando para nós mesmos. Olha, será que alguém vai fazer alguma coisa? Se todo mundo fazer, eu não vou fazer nada. Não, pelo contrário. É você, é eu e Deus. É nós e Deus. É individual a salvação. A busca é individual. E se nós, de fato, se entregar a Deus, né? Como morrer, como esse grão de trigo, com certeza daremos fruto, né? E o fruto tem a tempo de Deus, a vontade dele, né? E com certeza o nosso Pai o honrará, né? Por isso, amados irmãos, nesse momento, né, Santa Ceia, queria muito, né, ao comer do pão e beber do vinho, né, o suco de uva, representa o vinho, para nós reflita sempre. Que todo dia nós já morremos, né, para o mundo. Vivemos hoje para Cristo. E com certeza, né, o nosso Pai tem honrado as nossas vidas. E Deus tem se agradado, né, de nossas vidas, quando a gente morremos para esse mundo e vivemos para Ele. E com um grão, né, que possamos dar fruto de fato, onde anunciar a palavra, anunciar o reino de Deus, para que todo conheça. E quem estiver próximo de cada um de nós, quem estiver próximo de cada um, daquele que busca o Senhor, aquele que vive, com certeza anunciará o reino de Deus, a salvação e a vida eterna. Porque eu acredito, como eu e como nós todos sabemos, que Deus usou pessoas para anunciar a palavra para cada um de nós. E através de vidas é que nós estamos aqui com Cristo. Através de pessoas que anunciam o reino de Deus, é que hoje estamos aqui compartilhando esse momento, né? Essa alegria tão grande, né, de fato, os nossos irmãos na fé, não só na Igreja de Cristo no ABCD, mas em outras denominações, não só aqui,
não é no Brasil, mas em toda a face da terra, onde Deus tem derramado o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. E nos alcançou a nossa vida. Por isso que eu quero agradecer muito, né, pelo Ministério de Cristo ABCD, pela igreja, aos amados irmãos. Eu sou tão grato quando eu vejo esse amor, sabe, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que, sabe, tem tanto unido em Cristo. E se nós permanecer assim, amado, com certeza, né, o Senhor honrará cada um, sabe? E honrará esse ministério e esta obra, né? Também, e dizer para cada um, permaneça firme nessa caminhada. Permaneça firme na caminhada do Senhor, né? E que o Senhor nos abençoe. Vamos tomar com o meu pão, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que tem feito por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, de saber o quanto tem nos amado, Senhor. Obrigado, meu Pai, desde o início, Senhor, Tu tem um plano perfeito, onde Tu deste Teu Filho, Pai, para morrer naquela cruz em nosso favor, Senhor, para que nós possamos ser reconciliados, Pai, contigo, Deus. Pai, obrigado de saber o quanto tem nos amado, meu Pai, de saber, Pai, o quanto tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Obrigado de saber o quanto tem nos guardado, Pai, nos protegido, Senhor. Por isso que eu agradeço a Ti por tudo, Pai. Abençoa a Tua igreja, esse ministério, essa obra, Pai. Não só essa, mas toda aquela na face da terra que Te busca e faz a Tua vontade. Abençoa os irmãos, Pai. Não só aqui no Brasil, mas em toda a face da terra, independente de raça, povos e línguas, Senhor. Cuida, Pai, e fortaleça. Dá força, Pai, coragem, ânimo, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Nos capacita, Pai, nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento, Senhor, para que Tu não seja glorificado, para que possamos anunciar a Tua palavra e o Teu reino, Pai. E de fato, Pai, viver a Tua presença todos os dias, Pai. Fica conosco, Pai, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado por esse suco de uva. Pai, que representa, Pai, o Teu sangue, Jesus. Quero agradecer por tudo que tem feito por nós, Pai. Fica conosco, nos abençoa, Pai. Nos fortalece, Pai, nessa união, esse Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. E nos aviva, Pai, nos renova, nos santifica, Pai. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós, nos abençoa hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós. E que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E nos guie pelo Espírito Santo. Nos renove com o seu amor. E nos abençoe a nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Fica com Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Enfrentar desafios, resistir. É preciso coragem para prosseguir. Sim, existem barreiras para quem quer sonhar. Porém, estamos juntos para alcançar. Vi amigos à volta, dando o seu melhor, como se fossem anjos ao meu redor.